Bem-vindos, essa é a última parte do nosso material que nós vamos tratar e conversar um pouco mais sobre usina reversível. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo porque nós vamos passar por tudo que nós já falamos até agora. O uso da energia hidráulica ela é bem antiga. Encontramos algumas referências de que esse tipo de energia já era utilizado inclusive na Roma antiga. Tinha alguns tipos de canais que utilizavam da queda de água e moviam, aqui no meio vocês conseguem ver, deixa eu utilizar uma outra cor, bem aqui no meio vocês conseguem ver como se fosse uma roda que moía, eles utilizavam uma queda d'água que moía isso e moía alguns grãos. Então esse é um dos primeiros relatos da utilização da água como energia. E isso remonta depois à utilização para outros fins. Um exemplo também, isso aqui na Suíça, dos anos do século XIX para o século XX, um sistema que utiliza um moinho. Nesse caso, era um moinho de farinha. Uma outra referência antiga também na Síria, sobre a utilização de rodas d'água, para utilizar a energia da água. E falando um pouco mais de atualidade, nós temos a maior usina hidroelétrica do mundo, que é na China. Ela possui 22 gigawatts de potência, que é a Three Gorges. E aqui só lembrando que eu falei com vocês, toda essa água represada que aparece a montante da usina, isso é um grande armazenador. Então, à medida que a comporta ela é aberta ou fechada, significa que a água ela pode circular, então a gente consegue drenar essa energia que está represada. Se a energia ela não está sendo utilizada, existe uma comporta secundária aqui que permite que a água continue no seu fluxo normal. É o mesmo princípio de funcionamento que a gente tem em qualquer hidrelétrica. Eu já apresentei para vocês algumas curvas, inclusive eu falei do Japão, mas eu achei interessante também falar para vocês, tenham a curiosidade de entrar no site da ONS e fazer uma brincadeira simples. Peçam para mostrar, por exemplo, a curva diária de carga, que foi isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Essa curva que é do dia 15 de 5 de 2018 até 16 de 5 de 2018, ou seja, um dia inteiro. Como que funciona? E a gente percebe que ele é bem semelhante àquele que a gente mostrou lá do Japão. A gente tem uma queda aqui, geralmente, na hora que o pessoal está começando a acordar, depois a gente tem um pico na hora do almoço, isso mais ou menos se mantém até cair de novo. O que é interessante aqui, em vermelho, a gente tem a região sudeste e centro-sul, e essa região mais acima aqui seria o resultado, a soma de todas as cargas. Para o caso da região sul, norte e nordeste, as curvas elas não são tão acentuadas assim quanto na região sudoeste e centro-oeste. Isso indica claramente que existe uma maior demanda por carga nessa região, provavelmente uma concentração industrial muito maior. Nessa segunda curva, a gente já apresenta a geração. Como é que funciona a geração? Essa ondulação que apresenta na curva aqui, eu não sei se é alguma resolução do gráfico ou se de fato ela é assim. Eu acredito que é algum problema na resolução do gráfico. Se a gente pede para mostrar no intervalo, dependendo do intervalo que a gente pede para mostrar, aparece essa curvinha aí. Mas é interessante para a gente observar o perfil da geração. Eu não me lembro aqui agora se eu cheguei a escolher o tipo de geração. Mas, enfim, a ideia aqui é que vocês possam ter um pouco mais da compreensão desse casamento entre a geração e a carga. Tenha a curiosidade de entrar no site, essas curvas foram todas retiradas de lá. E aqui uma curva interessante. Dados hidrológicos, volume útil. Aqui eu mostro para vocês como é que funciona o regime hidrológico ao longo de um ano. Então nós começamos aqui com o reservatório cheio, o ano vai passando, esse reservatório ele vai caindo, provavelmente em função da estiagem, as chuvas elas vão reduzindo, e é quando começam aquelas reportagens falando que o nível das águas está baixo e tudo mais, mas quando volta a chover novamente, ele sobe. Esse nível hidrológico, esses dados hidrológicos, esse volume útil, a gente pode entender como nosso grande armazenador de energia. Ou seja, se nós estamos com um volume baixo, significa que nós temos pouco para utilizar. Então é aqui que começam a entrar as nossas gerações termoelétricas justamente para compensar e não causar um colapso no sistema. Algumas informações importantes que nós precisamos aprender sempre que nós estivermos falando em geração hidroelétrica. Vazão afluente.
Vazão afluente é a vazão que chega a um aproveitamento hidrelétrico ou a uma estrutura hidráulica. Vazão de restrição, vazão correspondente a uma restrição hidráulica. Vazão de uso consultivo, vazão de água destinada para aplicação que provoca uma diminuição dos recursos hídricos disponíveis, como irrigação, criação animal, abastecimento urbano, rural e industrial. Isso tudo tem a ver, quando a gente está falando do dimensionamento da hidroelétrica, cada uma dessas vazões ela tem que ser devidamente calculada para que o projeto também seja homologado e que ele também esteja de acordo com as restrições ambientais, que foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Vazão defluente é a vazão que de fato sai de um aproveitamento hidrelétrico. A vazão derivada é a vazão desviada de seu curso normal, por exemplo, um rio ou reservatório, que foi aquilo que eu comentei com vocês que talvez seja mais complicado, né, o desvio do curso, destinado a outra utilização, como por exemplo a irrigação, abastecimento doméstico ou industrial. Então pode ser que isso também ocorra, né? Ele não está diretamente utilizada na usina hidroelétrica, mas pode ter também uma vazão derivada. Uma vazão natural é a vazão que o rio teria caso não tivessem ações antrópicas, ou seja, o homem não foi lá e não mexeu em nada. Como que seria a vazão natural desse rio? Tá? Daí que partem os cálculos. A vazão turbinada, que foi o que a gente já falou no exercício, é a vazão que passa através das turbinas de uma usina hidrelétrica. A vazão vertida é a vazão liberada por um reservatório através de vertedouros ou descarregamentos, que foi aquilo que eu falei com vocês. A água ela é represada, pode ser que não haja o consumo energético, então aquela água, em vez de passar pela turbina, ela tem que passar por um vertedouro para continuar o seu curso. Não dá para ficar represando a água indefinidamente. Volume de espera é o volume útil do reservatório mantido a vazio para ser utilizado no controle das cheias. É aquele reservatório mínimo que o pessoal costuma referenciar. Volume máximo maximorium é o volume máximo permissível para ser atingido. Acima disso, a gente pode causar algum tipo de extravasamento. Volume morto é o volume que fica abaixo do nível mínimo. E o volume útil é o volume disponível para utilização entre o máximo operativo e o mínimo operativo. Ou seja, esse volume útil aqui é a nossa bateria. É a quantidade de energia que a gente efetivamente tem armazenada. Aqui é aquela ilustração que eu já mostrei para vocês do princípio de funcionamento de uma usina reversível. Então nós temos um reservatório superior. Aqui indicado nós temos uma altura HI. Nós temos também um reservatório inferior. E o princípio de funcionamento é bem simples. A água desce do reservatório superior, passa na turbina, que vai iniciar o giro, e depois ela é descarregada no reservatório inferior. Quando a gente precisa recuperar energia, ou seja, a energia agora está vindo da rede para armazenar energia, essa máquina síncrona ela começa a funcionar agora como motor. O sistema passa então a girar no sentido contrário. E agora a água ela passa do reservatório inferior para o reservatório superior. E aqui que entra aquela discussão sobre o tempo de subida, ou seja, quanto tempo demora para a água sair desse ponto aqui embaixo até esse ponto aqui em cima. E quanto tempo demora para essa máquina começar a rodar, efetivamente entrar em operação e começar a bombear a água para cima. Então esse seria o tempo de startup do nosso sistema armazenador. Aqui eu tenho uma outra foto para ilustrar, mas o princípio é a mesma coisa. No reservatório superior, a energia armazenada, a casa de máquinas, com um sistema turbobomba, pode funcionar tanto como turbina quanto bomba. Aqui em cima nós temos o nosso gerador motor e a conexão direta com a rede. Só uma ilustração falando que a energia em excesso, então ela é utilizada para pegar a energia do reservatório inferior para ser bombeado para o reservatório superior. Aqui um desenho mais completo, mostrando inclusive diferentes quantidades de turbinas. Nós temos agora ilustrado por essa figura 4 turbinas, uma derivação um pouco antes de entrar nas turbinas, nós temos 2 tubos de descida, a tubulação forçada.
Temos uma tubulação de pressão que seria entre o reservatório superior e aqui a chaminé de equilíbrio, que é justamente para equalizar uma diferença de pressão. Então isso aqui pode ter uma variação de altura ali enquanto existe a operação do sistema. Por exemplo, se por alguma necessidade precisar fechar alguma comporta ou encerrar ou até algum problema na turbina, algum travamento, isso vai ser sentido nessa região, né? Nessa câmara de equilíbrio. Aqui embaixo tem uma outra câmara de equilíbrio também, é como se fosse um filtro mecânico, como se fosse um pleno, da mesma forma que funciona para gás, e o reservatório inferior. Aqui o conceito é o mesmo, né? Só para trazer mais elementos para vocês conseguirem entender perfeitamente o sistema. Já que nós falamos de turbinas, agora a gente apresenta um pouco mais. As turbinas de ação, que são as turbinas Pelton, que eu já falei para vocês. Elas operam com energia cinética da água, ou seja, velocidade. A energia potencial a menos das perdas é forçada em cinética antes de chegar às conchas do rotor da turbina. O que significa isso? O princípio de funcionamento dela é como? A água ela vem, ela tem pressão, aí existem esses bicos injetores identificados aqui abaixo e a água sai a uma velocidade absurda, forçando então as conchas que causam o movimento de giro dessa Pelton. Aqui só uma ilustração de como seria uma pá de uma Pelton. Para funcionar dessa forma, a gente precisa de alturas elevadas e eu até fiz uma pesquisa onde a gente tem Pelton operando em Cubatão 1, em São Paulo, com 8 unidades e altura de 720 metros. Cubatão 2 também em São Paulo, são 6 unidades a 684 metros. E nós temos uma unidade em Fontes, Rio de Janeiro, com 9 unidades a 310. É um pouco mais baixo, mas lá o pessoal escolheu funcionar com Pelton também. Eu não estou ciente dos motivos exatos, mas ainda assim é uma queda razoável. Outro tipo de turbina de ação, com o mesmo princípio da Pelton. O mesmo princípio. Agora, o que muda da Pelton para essa turbina Crossflow, ou também conhecida como Michel Bach? É uma turbina que parece que ela tem um pouco mais de paz. Se vocês observarem, o despejo da água agora não é mais com bico injetor. É como se a água, essa admissão, ela cai toda e toda a água cai na paleta de forma a forçar o movimento da turbina. O que é importante ainda falar dessa turbina e da turbina de Pelton é que a gente não consegue fazer com que elas operem como bomba. Pelo princípio de funcionamento, não é possível fazer com que a água ela possa se elevar para o reservatório superior. O que é diferente, por exemplo, das turbinas de reação. Elas trabalham agora convertendo a energia cinética e de pressão. No caso das outras, são só cinética. A água ela pode estar a pressão positiva, nula ou negativa na saída da turbina. Então, como funciona? Eu vou ter um pouco de velocidade do fluido empurrando a turbina e vou ter um pouco de diferença de pressão que vai fazer com que o sistema rode. O primeiro exemplo é a turbina Francis. Ela trabalha com volume elevado e baixas alturas topográficas, que é esse tipão que a gente está vendo na imagem aqui, muito comum, que foi inclusive o que eu comentei com vocês. Nessa figura de cima aqui, mostra a turbina Francis, solidamente acoplado a um rotor. A gente consegue ver que é um rotor síncrono pelos polos, são polos salientes. A gente tem bobinas de campo aqui e barras de curto-circuito aparentemente montadas aqui em cima, já que tem essa união entre os polos. Essa turbina é a mesma que a gente tem no conjunto turbina-gerador de Itaipu, com uma potência nominal de 740 MW, uma vazão de 660 m3 por segundo, uma altura de 118 metros e uma rotação de 92,3 rotações por minuto. Aqui embaixo fica identificado a turbina Francis. Aqui em cima nós temos o nosso gerador. Quem já teve a oportunidade de ir lá, a gente consegue ver esse eixo rotacionando. Aqui onde está a pessoinha, né, um local de visitação bem interessante para a gente ver o sistema. E ao todo são 20 turbinas, se eu não me engano. Nem sempre todas estão operando. Claro, também depende da demanda, né, o quanto de energia está sendo consumida e depende também do quanto de energia está sendo despachada para a rede de 50 Hz. Avançando um pouco mais, reduzindo cada vez mais o nível, né, o desnível entre reservatórios, nós temos turbinas de reação, que elas também operam com o mesmo princípio da Francis, convertendo energia cinética e energia de pressão. A água ela pode estar em pressão positiva, nula ou negativa na saída da turbina.
Esse exemplo aqui é como se fosse um propeller de um navio. Basicamente, ele tenta utilizar a diferença de pressão e inclusive a velocidade da água, e dá para perceber aqui também, né, que essas pás elas giram. Dependendo do ângulo de ataque, a gente vai ter um desempenho melhor ou pior nessas turbinas. Aqui embaixo uma outra ilustração, a turbina embaixo e a máquina elétrica na parte superior. E por fim, a turbina do tipo bulbo, que é a turbina com a menor queda possível. Na imagem aqui, inclusive, está ilustrando cerca de 10 metros, né? 3, 6 e 11 metros. Então, quedas muito pequenas a gente usa esse tipo de turbina. Já quase vira uma turbina hidrocinética, com a diferença que a gente ainda tem uma diferença de desnível, né? E aqui o ábaco que eu cheguei a comentar com vocês. Nós temos no eixo X o que eles chamam de cabeça, o desnível entre aonde vai ser a tomada da turbina, onde vai ser a vazão turbinada, até a entrada da tubulação, aonde que vai ser o descarregamento da água. Nós temos também a vazão, e dependendo de qual for a altura e qual for a vazão, a gente vai estar em uma região desse gráfico. Então vamos supor que nós temos uma altura elevada, vou colocar aqui 100 metros, e uma quantidade de água pequena, vamos colocar aqui, por exemplo, nessa região. Então o tipo de turbina mais indicado é a turbina de ação, que aproveita a energia cinética, a turbina Pelton. Mas, se a gente começa a reduzir a altura, nós chegamos na turbina Francis. E reduzindo ainda mais, nós chegamos na turbina do tipo Kaplan ou do tipo bulbo. E é claro, aqui também nós temos uma referência das potências. Quanto maior a potência, também a gente pode ser que precise modificar o tipo de turbina. Mas isso é suficiente para vocês. Inclusive no exercício que eu passo, eu peço para vocês definirem o tipo de turbina utilizando um ábaco bem semelhante a esse que eu dei na lista de exercícios. Aqui são equações de referência sobre o dimensionamento das turbinas. Então a potência mecânica ela pode ser dada por 9,8 a eficiência da turbina ou do circuito hidráulico, que é dado por esse ΔT. Nós temos também a vazão e a queda, ou a diferença dos reservatórios. Essa aqui talvez seja a eficiência que envolve o gerador, o motor e outras partes do sistema. Lembrando que a rotação ela tem sempre que considerar o número de polos e a frequência elétrica. No caso lá de Itaipu, se eu não me engano, a gente falou cerca de 90 RPM, mas ela gira a 60 Hz, né? A frequência elétrica é 60 Hz. E aquela referência que eu falei para vocês de velocidade específica, que seria o NS, que considera a velocidade síncrona, a raiz quadrada da potência mecânica em cavalos, a altura aqui elevado à quarta e raiz também da altura. Lá eu apresentei um pouco diferente para vocês porque eu já vi algumas definições diferentes para esse tipo de fórmula, mas para nós qualquer uma delas a gente vai usar para chegar no mesmo resultado. Aqui eu não tinha visto, né? Essa aqui foi a equação que eu apresentei para vocês. Só que nesse caso a eficiência ela é desconsiderada. É só para vocês terem noção que podem encontrar esses dois tipos de equações. Aqui nós temos um sistema real comparando as eficiências do sistema em operação geração e o sistema em operação bombeamento, ou seja, recuperando energia do reservatório para a rede e armazenando energia da rede para o reservatório. Nos condutos de água, nós temos uma eficiência baixa operando em geração de 97,4 a 98. Agora, se a gente estiver trabalhando com bombeamento, nós temos de 97,6 a 98,5. São valores muito próximos, mas a eficiência mínima aqui parece que ela cai quando a água está descendo do que subindo. Bomba e turbina. Vamos supor que eu tenho um dispositivo que funciona tanto como bomba quanto como turbina. Eu tenho uma eficiência de 91,5 e 92, o valor máximo, e operando como bomba 91,6 e 92,5. Também continua ganhando a operação como bomba, né? O armazenamento parece que ele é mais eficiente. A situação gerador motor 98,5 e 99, operando como motor, né? Nesse caso aqui ele vai estar operando como gerador, então a eficiência é de 98,5. Aqui embaixo, operando como motor, é de 98,7. Então parece que ele é mais eficiente operando como motor. E o máximo aqui é o mesmo valor. E os transformadores, basicamente a mesma coisa, 99,5 e 99,7. Aqui a eficiência máxima deu 99,8.
No total, pegando todas essas eficiências e calculando, nós temos uma eficiência mínima de 75,15% de uma planta real e 80% de uma planta real. Isso é uma eficiência muito elevada para o sistema completo. Falando um pouco mais de máquinas hidráulicas, para que vocês tenham um pouco mais de noção. Existem vários tipos de bombas. Uma delas são as bombas alternativas, bombas, por exemplo, de diafragma, pistão ou êmbolo. Esse tipo de bomba é muito comum. Quem nunca encheu o pneu de uma roda de bicicleta? Você puxa, enche todo o pistão de ar, você empurra e faz com que esse ar ele caminhe para dentro da sua câmara, dentro do seu pneu e assim por diante. E nós temos também as bombas rotativas, que convertem a baixa para a alta pressão. São essas bombas de água que a gente comumente encontra. Tá? Ele leva a água de um reservatório inferior para uma caixa d'água, por exemplo. Esse é um tipo de bomba rotativa. Então nós temos bombas de engrenagens, que são bombas que operam a uma velocidade mais alta. Nós temos engrenagens que empurram efetivamente a água para cima. Bomba de parafuso é realmente como se fosse uma rosca sem fim. Isso também é muito comum para compressores de ar. E bombas cinéticas, que são bombas centrífugas, que eu comentei com vocês, que é essa aqui de baixo. Bombas de fluxo misto e bombas de fluxo axial. Essa bombinha aqui é a mesma que vocês encontram, por exemplo, na máquina de lavar louça, na máquina de lavar roupa na casa de vocês. Falando agora da tubulação, lembrando daquele conteúdo que a gente apresentou lá atrás. Isso aqui também é um ábaco que mostra uma relação entre a potência nominal e o diâmetro da tubulação, lembrando que aqui está em pés, e eu tenho aqui a queda, ou a altura, ou o desnível entre os reservatórios. Então posso utilizar também esse gráfico, esse ábaco, para conseguir determinar assim o diâmetro da minha tubulação. Lembrando que essa parte do dimensionamento das turbinas, ele é muito empírico. Não tem como a gente utilizar perfeitamente todas as equações, porque os resultados eles são muitas vezes construídos, eles foram construídos ao longo de muito tempo. O pessoal foi dimensionando, foi anotando e foram montando vários ábacos. Então, quando vocês estiverem fazendo exercício também, tanto faz vocês utilizarem a equação, quanto utilizarem direto o ponto no gráfico. Né? Basta identificar qual que é a potência que vocês querem usar, qual que é a queda que vocês estão utilizando, e com isso vocês vão ter efetivamente o diâmetro da tubulação. Aqui, mais um ábaco, igual aquele que a gente apresentou lá atrás. Então, nós podemos ter a vazão, aqui identificado como metros cúbicos por segundo ou pés cúbicos por segundo. Nós temos também a altura, lá esses eixos eles estavam trocados, aquele primeiro gráfico que a gente apresentou lá atrás, mas ele vai funcionar da mesma forma. Dependendo da potência, nós vamos definir alguma dessas curvas aqui e nós vamos achar um ponto, e nesse ponto, por exemplo, vai ter um tipo específico de turbina. Todas essas aqui são turbinas de reação e a gente consegue ver, por exemplo, como que o formato delas mudam para a gente aproveitar mais a energia da água. Descendo cada vez a gente vai chegando no bulbo e subindo a gente vai se aproximando até chegar na pelta. Ou seja, à medida que a queda ela aumenta, mais a gente chega numa turbina uma turbina de ação, que aproveita a energia cinética. Aqui já apresentando máquinas hidráulicas que conseguem funcionar tanto como bomba quanto como turbina. Esse ábaco que a gente apresentou aqui atrás, a gente está falando só de turbinas. Agora aqui a gente apresenta alguns dados de turbinas que operam como bombas, ou bombas que operam como turbinas. Quem nunca ouviu falar do sistema BFT, que é bomba funcionando como turbina? De fato, pega-se uma turbina de fluxo radial e põe ela para girar no sentido contrário e funcionar como um gerador, como uma turbina. A pessoa reclama muito que a eficiência não é compatível e assim por diante, mas dependendo a gente consegue montar facilmente um sistema armazenador de energia usando apenas essa turbina. Então nós temos aqui diferentes locais, diferentes fabricantes e a comparação entre a potência e a queda, entre 512, 316 e assim por diante, até quedas muito elevadas de 1224. Mas o que é interessante observar é que nem sempre uma queda elevada significa uma potência maior. No caso dos dados apresentados, a potência maior está aqui, de 400 MW. Provavelmente nessa condição tem muita água e o reservatório é muito grande. Esse caso operando como turbina, funcionando como bomba, pela diferença de altura a gente já vê que o desempenho de uma em relação à outra já muda. Elas não são perfeitamente iguais. Não tem como fazer uma bomba
funcionar perfeitamente como turbina e uma turbina perfeitamente como bomba. Se a gente quiser uma turbina perfeita, ela tem que ser projetada para ser uma turbina. Se a gente quer uma bomba perfeita, ela tem que ser projetada para funcionar como bomba. O que o pessoal também pode fazer como alternativa é utilizar, acoplar os dois sistemas e deixar ele rodando a vazio quando não for utilizado. Aqueles dados colocados em gráficos para a gente conseguir perceber a diferença da operação como turbina e como bomba. Cada uma tem uma condição diferente. É claro que nós temos que atender às duas condições utilizando uma usina reversível. Ela tem que tanto elevar a água à mesma altura que ela tem que descarregar essa água. Então a turbina e a bomba elas têm que estar nessa faixa de operação. Claro que tem umas aqui que estão bem próximas, né? A gente nem percebe, mas tem outras que estão mais distantes. Aqui são imagens mais detalhadas do sistema. Esse sistema ele funciona com uma turbina Pelton. Como eu falei com vocês, a turbina Pelton ela não vai conseguir funcionar como bomba, então ela é conectada diretamente a uma bomba. Então na região inferior ela está trabalhando afogada, aqui é o nível do reservatório, a água vem, passa pela bomba, ela tem vários estágios aqui pela foto, e assim ela sobe e vai para o reservatório superior. A Pelton pode ser utilizada inclusive para partir o sistema, se esse gerador ele tiver uma potência muito elevada, inclusive tem 120 megawatts, a água ela é aberta pela válvula, a Pelton começa a girar, o que toca a bomba e toca o gerador. À medida que a velocidade ela vai chegando próximo da velocidade síncrona, esse gerador ele passa a funcionar como motor, ele sincroniza com a rede, a válvula da Pelton ela se fecha e o ciclo de bombeamento ele se inicia. Aqui uma ilustração real do que seria uma máquina hidráulica, funciona tanto como bomba quanto turbina, de 250 megawatts e 500 RPM. Aqui é mais uma ilustração de como funcionaria, por exemplo, esse armazenador de energia. Então, nós temos vários sistemas de geração, desde um gerador diesel, uma geração hidroelétrica, até centrais eólicas, todas conectadas a um barramento comum, e nesse barramento, aqui identificado como o PCC, a gente tem o armazenamento hidráulico. O que é interessante observar é que nesse barramento tem um conversor pleno, que pode ser retirado de operação, a gente dá o curto-circuito e tira o inversor da jogada justamente para aumentar um pouco mais a eficiência. Então, se a demanda está alta, a gente não precisa operar a velocidade variável, a gente pode operar ele pleno. Então, a gente fecha essa chave, tira o conversor, deixa toda a energia fluir para o armazenador. Agora, se não tem muita energia disponível, a gente precisa regular isso. E regular isso através do controle de velocidade. Aqui o último exemplo do que seria a casa de máquinas de um sistema. Vamos passo a passo, um por um. Identificado aqui como a tubulação de pressão, aqui em cima, indicando os dois sentidos do fluxo, tanto para baixo quanto para cima. Provavelmente esse A é o reservatório superior e o B é o reservatório inferior, dado o desnível entre o A e o B, que é o que está identificado aqui, que vai para um segundo lago. Os tubos de conexão são o C, esses tubos aqui embaixo indicados. Nós temos algumas válvulas de controle de descarga para carregamento ou descarregamento, identificado no D. O E também é uma válvula tipo borboleta. A turbina em si é o F, parece ser também uma turbina de ação, tipo Pelton. O G seria a nossa bomba, junto com o nosso gerador, que aqui está identificado como H, mas provavelmente ele está junto com esse conjunto aqui de bomba, já que aqui parece ser uma turbina também. Com isso a gente encerra o nosso conteúdo sobre usina reversível. Eu espero que vocês tenham tido uma boa noção do sistema, tenham compreendido o princípio de funcionamento, já que esse é um dos sistemas mais importantes armazenadores de energia que existe hoje no mundo. E a gente vai continuar construindo esse conhecimento na lista de exercícios e nos trabalhos, mas o nosso próximo tema agora é sobre o armazenador por ar comprimido.